Adquira cursos e livros, clicando nos links na descrição. Estamos aqui de novo com o programa Em Defesa da Fé. Como tinha falado, as guerras santas, elas às vezes deixam ótimos frutos, né? Você viu que as guerras santas do Velho Testamento foi justamente por causa das guerras santas e do povo de Deus sair vitorioso que a descendência do Messias permaneceu viva, né? E como as guerras santas depois da era messiânica deixou seus frutos também, como as cruzadas, né? A Inquisição. Fale alguns dos frutos deixados pelas guerras santas, Luiz. Esse é um lado muito interessante, né? Muita gente gosta de atacar a igreja através das cruzadas, como se fosse algo brutal, errôneo ou intolerante, como se isso fizesse algum sentido naquela época. Mas um dos frutos mais interessantes e mais inusitados é o nosso próprio país, né? O Brasil é um fruto indireto das cruzadas, né? Porque os portugueses, o próprio Portugal é um fruto das cruzadas, né? Os muçulmanos haviam conquistado o território que hoje é Portugal e Espanha, e para reconquistar aqueles territórios, os pequenos reinos cristãos da Espanha não tinham força. Então o Papa convoca uma cruzada em que alguns cruzados franceses se dirigem à Ibéria para fazer a reconquista. E um deles funda a dinastia portuguesa, a dinastia do Afonso Henriques, né? A dinastia borgonhesa, né? Que era a dinastia de origem cavalheiresca francesa, né? Daqueles cruzados que foram libertar Portugal. E Portugal, né? Lá na frente, ainda imbuído com aquele espírito cruzado, vai tentar fazer as grandes navegações, né, que a gente sempre estuda na escola. As grandes navegações, os portugueses foram às Índias. E a gente nunca se questiona muito por quê. Por que eles foram às Índias? Foi só para ganhar dinheiro? Não foi. Os portugueses eles tinham a intenção de ganhar dinheiro para financiar uma nova cruzada que libertaria a Terra Santa dos infiéis, né? Essa era a ideia, pelo menos original, dos grandes descobrimentos. O Cristóvão Colombo também estava pensando isso, né? Então a cruzada terminou por gerar o próprio Brasil, né? E quando se viu que a cruzada no Oriente era algo distante e difícil de ser feito, foi feita uma nova cruzada, nesse caso não de uma guerra física, mas uma guerra religiosa, pelos próprios jesuítas, né? O Brasil foi totalmente cristianizado por eles, né? Os jesuítas vieram até aqui imbuídos também nesse espírito de que eles deviam combater o inimigo em todo o mundo, né? Não só na Terra Santa, mas também na nova Terra Santa. Nosso país foi antes conhecido como a Terra de Santa Cruz, né? Então já existia, né, esse espírito cruzado que gerou o nosso país. Então, se você gosta do Brasil, gosta de ser brasileiro, você deve agradecer, de certa forma, as cruzadas, né? Porque foram elas que puderam gerar isso também. Interessante é que a Bíblia tem algumas passagens que mostram a aprovação de pena de morte em certos casos, né? Um cátaro, ele causava um dano social muito grave. Um cátaro, ele matava várias famílias, vários inocentes. Então é melhor um ser humano desse não esteja vivo, né? A sociedade caminha bem melhor sem a presença de um cátaro. Em Romanos 13:3 diz: em verdade as autoridades inspiram terror. Em verdade as autoridades inspiram temor. Não, porém, a quem pratica o bem, e sim a quem faz o mal. Queres não ter o que temer a autoridade? Faze o bem e terás o seu louvor, porque ela é instrumento de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque não é sem razão que leva a espada, é ministro de Deus para fazer a justiça e para exercer a ira contra aquele que pratica o mal. Então, houve muitos frutos das guerras santas, porque se não houvesse as guerras santas, essas seitas heréticas, elas teriam causado um dano muito maior à sociedade. Imagina aí, Luiz Fernando, eu sei que a gente não vai trabalhar no passado subjuntivo, no si, mas por uma lógica, como seria uma sociedade se não tivesse havido as cruzadas, por exemplo, ou não tivesse havido a Inquisição? Pô, é difícil, né, a gente fazer o si, mas se eu pudesse chutar em algum ponto, se os cátaros tivessem prevalecido, dois cenários seriam possíveis: ou a extinção do cristianismo, né, ou sua total transformação em algum tipo de heresia muito diferente do que a gente entende hoje em dia, ou então seu enfraquecimento, né? Porque como os cátaros, no mínimo, como os cátaros eram suicidas, é um pouco difícil que eles prevalecessem, né? Eles terminavam se destruindo aqueles que estavam próximos deles. O mais provável seria que o cristianismo se enfraquecesse, e aí o maometanismo
terminasse invadindo, né, a Europa e nunca nós teríamos cristãos, né? Teríamos agora sido uma colônia muçulmana ou quiçá um estado pagão, né, de origem indígena. Fica um pouco difícil, né, a gente adivinhar o que não aconteceu, mas algum dano sério ao cristianismo. Com certeza o cristianismo não seria o mesmo, né? Ou talvez ele sequer existisse. Né? Os cátaros realmente eram uma heresia muito poderosa, ficou muito popular na época, né, em que ela surgiu, e caso ela não fosse combatida com seriedade, como foi, teríamos um dano social enorme e dificilmente teríamos Roma, né, para nos lembrar. Provavelmente tudo isso acabaria. Então, essa cruzada contra os albigenses, como eles eram conhecidos na época, foi de fato algo totalmente legítimo, foi uma autodefesa da igreja, né, para se livrar de um verdadeiro câncer social que estava destruindo toda a sociedade. Até mesmo historiadores protestantes, né, que discordam da igreja, como H.C. Lea, ele concorda que de fato a igreja católica tinha que extirpar esse corpo nocivo. Não seria possível dar continuidade à civilização católica, à civilização ocidental, acaso os cátaros prevalecessem. E, puxando um pouco aqui o que você tinha dito, os frutos da Inquisição, né? Isso é interessante. A Inquisição, apesar de ter surgido apenas para combater um evento pontual, ela terminou gerando muitas coisas depois. A Inquisição Espanhola, que é a mais atacada, né? Que todo mundo fala mal e que era controlada pelos reis espanhóis, intolerante, etc., ela na verdade gerou muito da jurisprudência, ela gerou muito do direito romano. Né? O direito romano a gente costuma pensar que surgiu com os antigos romanos. Ele surgiu de uma forma extremamente precária. Então, o direito romano, como a gente entende hoje, foi uma criação, primeiro, do imperador romano Justiniano, desenvolvida pela Igreja Católica, principalmente através da Inquisição. Muito da nossa noção de jurisprudência parte deste ponto. Né? E a ideia de que todas as pessoas merecem um julgamento baseado em fatos, em provas, em algo que possa condenar aquela pessoa de verdade, ao invés de adivinhações ou magos, como era comum entre os pagãos, vai surgir por causa da Inquisição. Né? Quem é da área do direito deve agradecer a Inquisição por ter existido, porque é ela que estabeleceu essas premissas. Né? Até hoje a polícia ainda usa o método inquisitorial de investigação. Né? Então é algo que está presente muito na nossa vida e que a gente não devia cuspir, na verdade devia agradecer. Foi uma contribuição da igreja para a nossa vida, né? E principalmente porque a Inquisição normalmente era muito justa, né? De maneira geral, óbvio que existiam pessoas erradas, né? Como existe em todo lugar, em qualquer época da história da humanidade, mas muitas vezes, mesmo quando o processo condenava a pessoa, raramente a pessoa era morta. Né? Menos de 1% dos casos dos processos inquisitoriais terminaram em morte. E ainda os que terminaram em morte eram morte em efígie, que era na verdade a pessoa ou já morreu ou fugiu, e eles matavam a pessoa de mentira, né? Pegavam um boneco e tocavam fogo ou algo assim. E ainda puxando do início do programa, quando você falou, a Inquisição não matava as pessoas de fato. A morte dos hereges era algo criado pela lei secular. Não foi a igreja que inventou isso. Era o Estado que matava. Era o Estado que matava. O que a igreja fazia era proteger essas pessoas. Quando elas eram hereges e se recusavam a se converter, aí é que a igreja dizia o que? Nós era relaxar ao braço secular. Ou seja, a igreja abria mão da sua proteção, já que aquela pessoa não era um filho da igreja, não era um herege, e aí o Estado fazia o que ele já tinha planejado fazer antes. Então não foi a igreja que condenou ninguém à fogueira. Claro, existia uma coparticipação? Existia, mas não foi a igreja que inventou isso. Essa questão de demonizar a Inquisição, né? As pessoas inventam tanta coisa. Houveram pessoas que erraram, com certeza. Né? Existe joio, existe trigo na igreja, e com certeza houve erros humanos. O pessoal chega e diz que João Paulo II pediu desculpa pela Inquisição, isso é mentira. Ele pediu desculpa pelos erros dos filhos da igreja. A Inquisição foi instituída pelo Estado, né? E a igreja, ela não teve um erro na Inquisição em si. Agora, erros de filhos da igreja, lógico que houveram, né? Então, João Paulo II pediu desculpa pelos erros dos filhos da igreja. Ele não pediu desculpa pela Inquisição, porque não há do que pedir desculpa. É verdade, a igreja não pode se desculpar por algo que não está errado. É claro que na busca pelo bem a gente comete alguns erros, né? Eu, você, todas as pessoas que estão assistindo, né? Com certeza já cometeram erro na vida buscando fazer o bem. E a Inquisição não seria diferente. Mas em princípio, né, a ideia de perseguir um herege, já que ele está causando um dano social, não é nada ilegítima. Né? E para até convencer mesmo os próprios telespectadores católicos, nós temos vários santos, tanto da Inquisição como da própria Cruzada, sendo o mais famoso o São Luís, né? O rei da França, São Luís IX,
ele era um rei cruzado, Cruzado. né, que fomentou a Inquisição também, e que, ele inclusive batiza da cidade, a capital do Maranhão, né, São Luís do Maranhão, foi batizado em nome de São Luís. Como a gente viu em Hebreus, o autor de Hebreus elogia os santos de guerra. Por quê? Porque a igreja exige santos canonizados, né? Como São Luís. E outros santos de guerra também. São Jorge foi um santo de guerra, né? É verdade, São Jorge que combate o dragão na sua armadura, né, também ele era um soldado romano, né, se eu não me engano. E ele também era um santo de guerra. Existem muitos santos guerreiros. Existe também o Santo Inquisidor São Pedro, da Espanha. Era um santo inquisidor. Né? Ele era um grande combatente das heresias e ele era muito rígido. Né? Muita gente gosta de imaginar os santos como pessoas, né, brandas, né, que não se alteram. Não, São Pedro ele era extremamente radical nos seus tribunais. E ele fazia de tudo para que as pessoas entregassem a mentira quando ele percebia que havia uma mentira, né? E ele tinha que arrancar aquela confissão. Né? Como a Inquisição, eu falei, ela estabeleceu esses princípios, eles não podiam condenar a pessoa, estou achando que é um herege, então vou condenar. Não pode. Precisa de uma confissão, são métodos muito bem estabelecidos. Né? Então, ele sempre era muito ferrenho, né, para condenar os hereges que, de fato, estavam causando transtornos à sociedade. Pois é, vários santos cruzados, né, inquisitores. Me diga uma coisa, Luiz, e uma guerra santa que você poderia, assim, dizer que teve uma identidade que você queria ressaltar, assim? Qual foi uma guerra santa, uma cruzada que você queria ressaltar a importância? Eu acho que a mais interessante que a gente pode lembrar é porque a gente fala muito da cruzada, a gente lembra da cruzada oriental, né, daquela que foi a Jerusalém, que também é muito interessante, né, a primeira cruzada em que o Papa Urbano II conclama o povo, né, ele nem tinha chamado para uma cruzada, né, ele tinha somente conclamado o povo a defender a Terra Santa, que estava sendo invadida pelos turcos seljúcidas, né, e ajudar também o imperador bizantino, que apesar de ter se separado da igreja, ainda se entendia como cristão. E de repente ele não esperava aquela adesão popular, todo o povo, né, o povo miserável mesmo, mendigos e pessoas sem dinheiro, todos aderiram àquela cruzada, criando esse movimento. Né? Então a primeira cruzada é digna de nota também pela conquista de Jerusalém, foi quase um impossível, né, porque um bando de soldados maltrapilhos, apenas apoiados por alguns cavaleiros, né, porque a nobreza europeia pouca foi. Né, foram muitos reis, né, os reis aderiram e por isso foram à falência. Né, existe muito essa mentira de que a cruzada gerou lucros para os cruzados, na verdade não, gerou muito prejuízo. Né, muitos morreram, muitos perderam tudo, mas eles foram e contra todas as circunstâncias conseguiram vencer aqueles muçulmanos, que eram extremamente habilidosos, né, tinham uma ótima defesa, mas quase um milagre de Deus mesmo, eles conseguem tomar Jerusalém. Mas a que eu acho mais digna de nota, que a gente esquece que também foi uma cruzada, foi a cruzada ibérica, né, a cruzada da Reconquista, que foi quando aqueles cristãos isolados nas montanhas das Astúrias, na Espanha, conseguiram, né, através de ajuda dos seus irmãos franceses, reconquistar todo aquele território. E os muçulmanos eram excelentes guerreiros, né, e foram derrotados. Né, em cerca de 500 anos, mais ou menos, na verdade um pouco menos, toda a Ibéria foi retornada às mãos cristãs. Na verdade foi uma das poucas cruzadas que deu um resultado favorável durante tanto tempo. Né? E foi uma dessas que nos gerou. Né? Foi a Reconquista Ibérica, né, que deu origem a Portugal e a Espanha. Interessante, né? Os muçulmanos sendo uma seita judaica, né? Muitos não lembram disso, né? Eram excelentes guerreiros, né? Como o povo judeu também, eram grandes guerreiros. E a gente, então, hoje foi sobre a Inquisição, a gente contou com a presença de Luiz Fernando, historiador, e semana que vem estaremos aqui de volta com o programa Em Defesa da Fé. Espero ter Luiz Fernando aqui de novo para abordarmos outros temas que seja necessário a história ser comentada. Não só textos bíblicos, mas quando a gente tratar de história, eu pretendo contar com a presença do Luiz Fernando de novo. Será um prazer. Então, até próxima semana com o programa Em Defesa da Fé.